Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Solange? Hoje no Quiz da Previdência nós vamos falar sobre a incapacidade civil para o requerimento dos benefícios. o que seria isso, doutora? Quando a pessoa, seja por uma causa transitória ou permanente, está com a sua capacidade para os atos negociais e patrimoniais impedida, muitas vezes decorrente de transtornos psiquiátricos, transtornos mentais, ou por uma enfermidade que deixa a pessoa acamada e pela repercussão dessa doença, ela fica sem essa consciência livre e espontânea de conseguir decidir os seus atos. E então aqui, né, já que nós estamos falando isso, até no comecinho passou aí, né, o Hospital Teresa Perlatti. Então seria pessoas praticamente que vivem lá, que passam por essa dificuldade, muitas vezes, esse problema. As pessoas, os pacientes que estão internados num hospital psiquiátrico, por exemplo, eles têm um impedimento de longa permanência que até impede deles estarem convivendo em sociedade e necessitando dessa internação. Mas não é uma condição para você dizer que ele está incapaz para os atos da vida civil. Muitas vezes é por causas transitórias, está ali no momento de crise, mas o que determina a pessoa não ter capacidade para requerer seus benefícios é não ter esse discernimento e essa consciência da movimentação, dos negócios, de como administrar seu patrimônio, administrar seus bens. Então por isso que ele precisa de um curador. Isso. E que seria esse curador? É isso? Isso, quando a pessoa está com essa incapacidade civil, ele necessita que alguém o represente para poder defender os seus interesses. Ele não tem esse discernimento de quais são os seus interesses, os seus direitos, e precisa de que alguém faça essa administração, seja o responsável legal para fazer essa administração daquilo que é de interesse próprio dessa pessoa que está com essa capacidade comprometida. Então as pessoas com deficiência precisam de um curador para pedir aposentadoria ou benefício assistencial? Nem todas. Há muitas pessoas com deficiência, por meio do novo conceito do que é pessoa com deficiência trazido pelas convenções internacionais, que são as pessoas com deficiências, elas apresentam impedimentos de longa permanência que obstruem a sua participação em sociedade de igual condições com as demais pessoas. Mas nem todas as pessoas com deficiência têm essa questão da sua capacidade de administração prejudicada. Elas podem estar com uma deficiência física que não atrapalha você tomar decisões. Ou pode estar com uma deficiência auditiva, que aí precisa de um apoio e não de alguém que o represente. Porque aí nós estamos englobando tudo, né? Deficiência engloba todos os tipos de deficiências. Existem deficiências sensoriais, auditivas, físicas. Então, assim, a curatela e a questão da interdição que é trazida pelos nossos códigos civil e código de processo civil diz respeito a essa questão da consciência para os atos da vida civil. E quais são os nossos atos da vida civil? De administração, de assinar contratos, assinar documentos. Para você assinar um contrato, você não precisa saber se aquele contrato é válido ou não. Então você precisa ter essa livre consciência. Para você requerer uma aposentadoria ou mesmo contratar um advogado para pedir, para fazer esse serviço para você no INSS, você não precisa saber
o que ele está oferecendo, aquela proposta de contrato de honorários. Então, se ele não tem esse discernimento para entender aquelas cláusulas de um contrato, ou mesmo para entender quais são os requisitos que o INSS exige para pedir uma aposentadoria, para pedir um benefício assistencial ou para pedir um auxílio-doença, ele não entende, não está conseguindo compreender os requisitos, como ele pode manifestar o seu direito. Entendi. Então ele precisa que alguém o represente. Doutor, então quando é necessário pedir a interdição de uma pessoa jurídica? Essa interdição, que é a terminologia utilizada ainda pelo nosso Código Civil, não é muito mais tão bem aceita a partir do momento que tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, reconhecendo que eles também têm seus direitos. Você tem que respeitar aquilo que ele tem de capacidade. Mas e quando ele tem problemas mentais? Então, normalmente essa interdição é prevista para os casos das pessoas que não podem exprimir sua vontade. Tá? Então a pessoa, se ela tiver essa dificuldade de conseguir externar a sua vontade, seja transitório ou de forma permanente, que normalmente a gente já leva a esse conceito de que a pessoa, por uma doença mental ou um transtorno psiquiátrico, tem isso comprometido. Seria isso mais em hospitais, né? Mas assim, há pessoas que também convivem nas casas, com as famílias, em sociedade, que tem essa dificuldade de exprimir a sua vontade. É isso que está previsto no nosso código. Ou também outras previsões do Código Civil que você pode pedir essa interdição, porque a interdição é o quê? Você impedir que a pessoa exerça os seus direitos civis diretamente. E o que é avaliado nessa pessoa para impedir ela? É possível também fazer a interdição dos ébridos habituais e viciados em tóxico. É isso que está previsto no Código. Porque são essas pessoas que muitas vezes a dependência química, o uso dessas substâncias também causa essa dificuldade de entender o que está sendo transmitido a ele. Ele fica com essa questão de decisão afetada. Então, em todos esses casos, há necessidade de você interditar, né, que é o termo jurídico disso, e nomear um representante legal para que possa fazer essa representação legal. Representar essa pessoa que está comprometida nos seus interesses. Entendi, tá. Mas aí quando a perícia médica, né, ela indica a incapacidade dessa pessoa, né, desse assegurado. Como vai fazer isso? Por exemplo, nós vemos que tem muitas pessoas aqui no nosso hospital, vamos falar assim, do Teresa Perlatti, que praticamente a família já abandonou, né? Nós sabemos que existe isso, né? Não existe mais visita, tudo. E aí, como que fica essa situação? Essa questão da capacidade civil realmente deve ser avaliada por médicos. Os médicos e peritos que têm essa capacidade de avaliação se existe esse comprometimento. Tá. Então, em casos Por exemplo, vamos por etapa. Se essa pessoa tem a família, né? Por exemplo, a perícia médica dá que realmente ela não é responsável pelos seus atos. Aí é nomeado alguém da família. Como que é? Assim, esse processo de interdição pode ser promovido por várias pessoas. Os principais que estão elencados na lei que devem pedir a interdição de alguém os familiares. É o cônjuge, a companheira, os pais, os parentes próximos. Mas na ausência desses, como você está relatando aí do nosso Hospital Teresa Perlatti, quando a diretoria, a entidade observa que essa família está sendo omissa nesses cuidados e nessa administração correta, também a lei dá poderes para que um dirigente do hospital
peça essa interdição. Ah, entendi. Para que eles possam receber os benefícios, cuidar de tudo aquilo que ele tem. Isso, administrar os recursos advindos de um benefício, de uma aposentadoria, de uma pensão. Ou até mesmo há casos em que chega-se denúncia ao Ministério Público e o Ministério Público também pode propor essa interdição e indicando alguém para ser esse representante. Normalmente essas indicações são das pessoas relacionadas com essas entidades que acolhem essas pessoas com esses transtornos psiquiátricos, como é o caso do Hospital Teresa Perlatti, que faz um trabalho... Inclusive, né, eu sei que você trabalha muito lá com o hospital. Eles precisam muito de ajuda lá, doutora? Né, vamos partilhar um pouquinho. Olha, precisam, porque eu estou lá há 17 anos, não façam muito as contas para não descobrir a minha idade, mas... É boa. Estou lá desde a época da faculdade, nesse trabalho juntamente à diretoria de fazer pedir essa interdição e os benefícios assistenciais ou aposentadoria dos pacientes em que não tem esse respaldo adequado familiar ou até mesmo porque vieram já sem esse vínculo afetivo e familiar. Já deixou lá e... Isso, já deixou lá e ficou, né? Então o hospital, para não deixar que falte nada a esse paciente, promove esse trabalho da interdição de fazer o reconhecimento do direito aos benefícios previdenciários ou assistenciais e me incumbiu dessa responsabilidade, essa nobre missão, porque... o trabalho que todos eles desenvolvem lá é de muito amor. Nós sabemos o quanto é difícil lidar com essas pessoas que estão à margem da sociedade. Então, assim, é um trabalho de muita luta, porque não se tem muito reconhecimento. Nós precisamos ajudar, precisamos estar junto ao hospital, porque nós sabemos que muitas dessas deficiências, desses transtornos psiquiátricos, dependendo do grau desses transtornos, retira mesmo a possibilidade de continuidade do tratamento junto aos lares dos familiares, precisando de todo esse apoio e respaldo de um hospital com reconhecimento e com toda a estrutura e equipe pronta para atender esse paciente. Não adianta achar que vai conseguir dar todos os cuidados que essa pessoa precisa em casa, sendo que precisa desses cuidados de enfermagem, de médicos, sim. Dos cuidadores, dos técnicos de enfermagem, psicólogos, terapeuta ocupacional. O custo disso em casa seria até muito mais elevado, porque é um só em casa, precisando de toda essa rede de profissionais. E o Hospital Psiquiátrico em Jaú, que atende não só Jaú, mas como a região toda, oferece esse trabalho a muitos pacientes, né? Um trabalho muito bonito que eu convido a todos aí conhecer. Para conhecer, né? E, por exemplo, quem aqui está nos assistindo quer conhecer, como que funciona para conhecer? Tem que marcar horário? Como que é? Nós estamos ainda em pandemia, né, Solange? É verdade, agora não dá. Agora, assim, temos uma dificuldade maior desse convívio, mas, assim, entrando em contato lá com a administração do hospital, é possível fazer os devidos agendamentos, né, para conhecer toda essa estrutura. A entidade está de portas abertas a receber todos aqueles que possam colaborar com esse trabalho. Então é só passando esse tempo aí de pandemia, né? Ou também ligar lá, né? Se informar o que eles estão precisando, como que pode ajudar. Acho que não precisa só passar a pandemia para ir lá, né? Existe aí os meios de comunicações que a gente pode estar falando, né, doutora? Inclusive, quem quiser ajudar mesmo nesse período, nós temos o hospital tem o site. Eu falo nós, né, porque eu já me sinto parte daquela família. Tem o site institucional, onde tem todas as informações do trabalho que é desenvolvido. E também a forma como você pode ajudar com os dados de conta ou as necessidades dos pacientes e do hospital para essa manutenção do trabalho que é realizado. Então, na realidade, né, doutora, para terminar, né,
tem como estar ajudando, né, essas pessoas, não é verdade? Sim, se você observa que tem uma pessoa que está com transtornos mentais, psiquiátricos, que dificulta conseguir exercer o seu direito, você pode pleitear essa interdição para fazer a representação legal dessa pessoa e, por meio deste termo que o juiz emite, que chama termo de curatela, você fazer a representação perante o INSS para pedir uma aposentadoria, para pedir um benefício assistencial e ter recursos para poder tratar essa pessoa com dignidade. É verdade. Doutora, muito obrigada. Eu falo assim que o KIS da Previdência nos ajuda a esclarecer muita coisa, né? E também, se você tem alguma pessoa na tua casa que passa por essa dificuldade, procura uma ajuda, procura a Defensoria Pública, procura um advogado, saber, porque às vezes você pode estar até, né, recebendo benefícios aí e você não vai atrás, não é verdade? Então tem que ir atrás, como a gente sempre fala aqui com a doutora Fernanda, tem que ir atrás dos nossos direitos. Isso aí, vamos lutar na conquista deles. Obrigado com o nosso KIS da Previdência.